Hoje nós vamos fazer uma resenha do livro Admirável Mundo Novo, que foi lançado em 1932, mas parece que foi escrito hoje de manhã. É de arrepiar como que o autor Aldous Huxley, ele previu um futuro assim, o nosso futuro, né, o nosso dia hoje. Ele previu com uma exatidão assustadora. Em essência, o autor mostra como meia dúzia de controladores do mundo mantinham a população controlada através do quê? Através da felicidade. Sim, não podia ser triste naquela sociedade. O personagem que entende que aquela sociedade era que vendia o paraíso, na realidade era uma prisão, clama pelo direito de ser infeliz. Eu espero que você leia o livro. Mas mesmo que você não leia, esta minha resenha vai te ajudar a compreender o mundo atual e a compreender a si mesmo, o que será fundamental para que você tenha uma felicidade real. Então curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Gente, então vamos lá. Eu tenho esse livro aqui na minha livraria e a gente vai fazer um preço promocional para vocês aí. Eu vou pedir para o meu pessoal aqui da livraria ver se a gente também faz um preço promocional de 1984 e a Revolução dos Bichos. Então esses três livros você tem aqui e tem a resenha aqui que vai te facilitar demais para compreender esses livros, tanto para vocês e para os seus filhos. São livros, gente, leitura obrigatória, sem exagero, leitura obrigatória. E este aqui, o Admirável Mundo Novo, meu Deus do céu, é uma das coisas, assim, acho que mais geniais que eu já vi. Eu sou fã desse livro. Então vamos lá. Em 1961, palestrando na Califórnia, em São Francisco, Huxley advertiu: haverá, na próxima geração ou perto dela, um método farmacológico de fazer as pessoas amarem sua submissão e produzir ditaduras sem lágrimas, ou, por assim dizer, produzir um tipo de campo de concentração indolor para sociedades inteiras, de modo que as pessoas terão a liberdade tomada, mas o apreciarão. Ele pode não ter sido exato em tudo aqui, acertado em tudo, mas em essência me parece muito correto o que ele falou. Como que as pessoas iam amar perder a liberdade, amar a sua prisão. Então, vamos para o livro. O resumo da história é o seguinte: pessoas criadas perfeitas em laboratório, em número ideal, que não envelhecem, que transam alucinadamente, não têm filhos. O governo dá uma droga ao povo para deixar o povo feliz. O governo vai prover um mundo sem sofrimento, ao custo da perda da liberdade, da individualidade e da humanidade. O livro começa com o que seria o resumo mesmo de todo o livro. O Estado ditador tentando gerar uma sociedade. O livro começa descrevendo o Estado. Um edifício cinzento com 34 andares. É isso mesmo que é o Estado, tá, gente? É só isso, essa coisa impessoal. Enfim, acima da entrada principal, as palavras Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central. E no escudo, o lema do Estado Mundial: comunidade, identidade, estabilidade. Primeiro comentário aqui. O que faz de nós uma sociedade escrava? Quando o Estado quer gerar um povo. Em toda sociedade livre, funciona assim. O povo gera o Estado. Quando o Estado quer gerar um povo, nós temos uma ditadura. Veja Israel, por exemplo. Havia um povo em primeiro lugar. Depois foi criado o Estado. Israel estava no Egito, o povo voluntariamente seguiu Moisés, que conduziu o povo em libertação através do Mar Vermelho. Logo após o Mar Vermelho, temos o Monte Sinai, o lugar em que Deus deu a lei, a constituição do país. Se você notar, olhar toda a história dos povos livres, segue exatamente esse mesmo modelo. Todos eles possuem aí um Mar Vermelho de início e depois um Monte Sinai, ou seja, uma história de libertação em que surge um povo e depois há um Monte Sinai em que eles criam um Estado, onde eles têm uma Constituição e que todos devem seguir essa Constituição e o Estado estar ali para proteger os direitos de cada cidadão. Continuando o livro, uma turma de alunos entra na sala de fecundação. Ali eles aprendem como que as crianças são produzidas, não mais em uma família no ventre da mãe, mas num tubo de ensaio, dentro de um laboratório. O princípio da produção em série aplicado, enfim, à biologia. Ou seja, produção em série lá de Henry Ford, lá da fábrica, que produz em larga escala. Agora, isso foi reproduzido para a humanidade, fabricando homens como se fosse para fabricar carros. Por meio de um processo chamado Bokanovsky, eles conseguem produzir bebês artificialmente, gêmeos idênticos, pois ao se padronizar, você tem
estabilidade. Essa é a palavra que eles gostam, estabilidade. 96 gêmeos idênticos fazendo funcionar 96 máquinas idênticas, responde o diretor. Tá vendo? Não havia desemprego. Afinal, 96 pessoas para 96 máquinas. Mas o que parece o sonho do emprego para todos é só escravidão. Os dominadores do mundo estão apenas criando as pessoas para os seus projetos de poder. Não são as máquinas que são criadas para os homens, são os homens que são criados para as máquinas. Todo este processo, explica o diretor, era um dos principais instrumentos da estabilidade social. Os embriões, eles passavam por todo o processo de desenvolvimento até chegarem à sala da predestinação social, pois eles não se contentavam apenas em fabricar a vida. Nós também predestinamos e condicionamos, explica o diretor. A palavra estabilidade aparece aqui várias vezes. E todas as pessoas eram divididas em castas, os alfas, os betas, os gamas, os deltas e os ys. Todos, obviamente, moldados nos mínimos detalhes pelos controladores. E agora, veja que coisa genial do autor. O modo como ele descreve o ano. O ano é 632, no futuro. 632 D.F, ou seja, depois de Ford. O calendário usa como referência o nascimento de Henry Ford em 1863. Henry Ford é o pai da indústria automobilística e da produção em massa de carro. Ou seja, é um dos pioneiros aí na produção em larga escala. O que você tem aqui? O laboratório substitui a família. Antes, onde as crianças eram geradas? Na família. Agora, as crianças não são geradas, elas são produzidas no laboratório. Por quê? Para se ter controle, é necessário que todos sejam iguais. Mas famílias são coisas únicas, cada um tem o seu jeito, com seus valores e costumes. A família é uma coisa muito privada, muito particular, que vai contra essa ideia da indústria. Se queremos uma sociedade perfeita, leia-se controlada, é necessário acabar com a família. Aí surge o laboratório, que gera, que educa, ou melhor, condiciona. Uma palavra mais atual ainda, doutrina. Tá ok. Onde é esse laboratório hoje? Escola. Na escola, a criança fica longe da mãe o dia todo, pois a mãe também está empenhada em sua carreira. Quem está criando essa criança não é a família, é o laboratório, é a escola. Taylor Gatto foi um professor renomado que trabalhou por 30 anos nas escolas de Nova York. Ele escreveu um livro chamado Emburrecimento Programado. Eu tenho uma resenha aqui desse livro. Vou pedir pro pessoal da minha livraria ver se a gente consegue fazer um preço promocional também nesse pacote aí desses grandes livros que você precisa ter, e principalmente para os seus filhos. Enfim, livro Emburrecimento Programado. Por que tá todo mundo burro? A tese do professor Taylor Gatto não é que os donos da educação tinham um plano que falhou e tornou as pessoas burras. Não! O plano era deixar todo mundo burro. E ele então defende que meia dúzia de empresários poderosos prepararam, moldaram a escola moderna americana assim. Gente burra e obediente, que seriam empregados perfeitos. Se você frita hambúrgueres, passa o dia no computador, desembala e estoca mercadorias da China ano após ano, você lida melhor com o tédio se tiver uma vida interior superficial, da qual possa fugir através do álcool, drogas, sexo, da mídia ou de outros comportamentos viciantes aparentemente inofensivos. Isso diz Taylor Gatto em outro livro seu, Armas de Instrução em Massa, que eu tenho aqui na minha livraria e também tenho uma resenha dele, outro livro genial. E é engraçado nessa ideia, né, do Taylor Gatto de, uma meia dúzia de empresários moldou a escola para que a escola fosse um lugar para preparar pessoas burras. Porque, obviamente, se você é um faraó e você quer construir pirâmides, você precisa de escravos que carreguem pedras. E eles não precisam ser inteligentes. Na realidade, para carregar pedra, mexer em algumas máquinas, não é necessário muita inteligência. Então, a escola teria sido montada, assim, para que as pessoas fossem burras e aí elas não criassem seus próprios negócios, elas servissem aos grandes industriais. E no livro a gente tem aqui no Admirável Mundo Novo, a casta, os Ys. Eles eram criados com pouco oxigênio, ou seja, eles eram burros de propósito. Continuando a obra. No centro de incubação e condicionamento, as crianças eram condicionadas a detestarem os livros e rosas por meio de choques
elétricos. O desprezo pelo conhecimento, que poderia desestabilizar a sociedade, né? O conhecimento liberta, e o desprezo pela natureza, o amor à natureza não estimula a atividade de nenhuma fábrica, não é? Amor pela natureza e fábricas não combinam muito bem. Então eles condicionavam as pessoas a não serem inteligentes e a não gostarem da natureza. Então, e aqui você tem o método da psicologia para o controle social, o behaviorismo. E o pior é que o behaviorismo funciona mesmo. Watson, o pai do behaviorismo, dizia o seguinte: dê-me uma criança e eu farei dela o que eu quiser, um mendigo ou um médico. Ele acreditava que com o estímulo certo, qualquer ser humano podia ser condicionado. Em resumo, behaviorismo é adestramento, como você faz com o cachorro mesmo. Afinal de contas, para Watson, que era ateu, e boa parte dos psicólogos, eles sempre nos viram como bichos, então dá para adestrar mesmo. E é interessante citar aqui que no livro Admirável Mundo Novo, eles com choque condicionavam as crianças a não gostarem dos livros. É interessante citar o choque para que as crianças não gostassem dos livros, porque os behavioristas usaram choque para tentar curar pessoas do alcoolismo e do homossexualismo. Obviamente, não conseguiram. E aí você tem algo muito interessante do behaviorismo, dessa abordagem psicológica, da psicologia. Ele não é muito eficaz para produzir comportamentos livres, boas ações, mas ele é muito eficaz para produzir escravos. Como aqui, condicionar para não gostar de livros. A escola faz isso de maneira muito eficiente. Eu lembro quando eu era garoto, me deram lá um Machado de Assis, Dom Casmurro, um livro maravilhoso, mas de uma complexidade absurda. Para o menino, taca aí, lê e faz um resumo. É óbvio, a partir dali eu comecei a odiar livros. E esse era o objetivo, né? Claro, o livro é muito bom, mas o jeito que eles fizeram, eu criei repúdio por livro, só mais na vida adulta que eu falei, poxa, ler é fundamental, não dá para ficar sem ler. Mas lá na escola, eles que me criaram, geraram em mim um ódio para que eu não lesse. Graças a Deus me converti e entendi que a leitura é fundamental. Em Admirável Mundo Novo, as crianças também eram condicionadas à perversão sexual. As crianças eram induzidas a praticar jogos eróticos. Quem se recusasse era levado ao psicólogo como se tivesse uma anomalia. Você não gosta da perversão sexual? Você precisa ir para tratamento. Onde vocês têm visto isso, gente? Na escola. Alguns personagens do livro surgem. Lenina, Bernard, Helmholtz são desajustados. Lenina quer namorar Bernard, que fica enciumado, porque o ciúme é um desajuste numa sociedade de pervertidos, que não travam relacionamentos duradouros com ninguém. O diretor está explicando que, no passado, as crianças eram criadas pelos pais e não em centros de condicionamento do Estado. Ou seja, não havia mais famílias, né? Não havia pai, mãe, amor, não existia mais isso. Quando o diretor diz que os seres humanos, outrora, eram gerados não em uma incubadora, mas dentro da mulher, os alunos ficam horrorizados, quase vomitam. Outro detalhe importante, os dominadores do mundo substituíram a religião. O mundo é comandado por 10 pessoas. Entre elas, Fordesa Mustafa, referência é obviamente a Henry Ford. Os dominadores substituíram a antiga cultura. A religião foi substituída pelo culto a Henry Ford. As cruzes foram cortadas para o T, homenagem ao modelo T do Henry Ford, o carro modelo T. Outra coisa muito interessante no livro Admirável Mundo Novo, nessa sociedade em que é proibido, totalmente proibido chorar, em que a felicidade é usada como controle, é que existe uma droga chamada soma, que possui efeitos da cocaína, mas não tem todos os problemas da cocaína, os efeitos colaterais. A droga era tão aceita socialmente que era distribuída pelo próprio governo. Ficou triste? Aqui não pode. Nessa sociedade feliz não pode. O próprio governo disponibiliza uma droga chamada soma para você. Há uma droga chamada soma hoje na nossa sociedade? E não é a cocaína, não é o cigarro. Afinal, tudo isso é permitido pelo governo. A soma de hoje, a droga soma, que tira a tristeza, são as drogas psiquiátricas. O psiquiatra Alfredo Simonetti disse o seguinte: sempre houve substância química que alivia a angústia. E aí ele cita o álcool. É a mesma coisa que os ansiolíticos e antidepressivos. Mas, explica o psiquiatra, há uma diferença. Se uma pessoa entra no caminho do álcool para esquecer os problemas, ela tem um problema social. O álcool não é bem aceito. Mas aí o doutor explica. A partir do século passado, em 1987, você tem algo novo, o Prozac. A partir daí, um remédio que alivia o sofrimento seria dado por um médico envolvido numa ideologia? E você poderia fazer isso
sem que os outros soubessem que você estaria usando. E não haveria mais o repúdio social. Se uma pessoa é viciada em álcool, ela é excluída, mas em drogas psiquiátricas, ela é acolhida. Continuando, vejamos uma cena muito interessante no livro. Uma personagem, a Lenina, ela comenta que todos são felizes ali, independentemente da casta. Henry Foster, funcionário do laboratório, atribui essa felicidade geral ao condicionamento. Vários jovens vão para o café da abadia de Westminster. Sim, que faz uma referência à abadia de Westminster, lá na Inglaterra. Agora o que era uma igreja é um bar. Num culto a Henry Ford, eles bebem morango com soma e dizem, bebo ao meu aniquilamento. Cantam até que entram em transe e sintam a presença de Ford. Tudo termina em sexo grupal. Ou seja, como lidamos com a realidade, que é nua, crua, sofrida? Alguns vão para a igreja, outros vão para o bar, com drogas e sexo, e buscam ali, através do seu aniquilamento, refúgio. Você está notando ao longo dessa obra como que a ciência é usada para controle? Como que a ciência é usada para o mal? A ciência, em Admirável Mundo Novo, evoluiu tanto que provê pessoas perfeitas e saudáveis ao mundo, que fazem aniversário, mas elas não envelhecem. Não parece com o nosso mundo atual? Eu vi esses dias a foto de uma mulher de 60 anos. Ela aparenta ser mais jovem que uma moça de 25 anos de décadas passadas. E por quê? Aquela sociedade de Admirável Mundo Novo, como a nossa, é tão obcecada pela juventude. Quer ser um Peter Pan? Porque um mundo sem Deus é um mundo sem eternidade. Se não há vida após a morte, esta é a única vida que existe. Se não há alma, os únicos prazeres são corporais. Amor, justiça, eternidade não existem. Portanto, resta apenas este corpo e esta vida. Daí a explicação para essa obsessão com o corpo e essa obsessão, esse medo da velhice. Para o cristão, a velhice é o começo da eternidade. Para um mundo sem Deus, a velhice é o fim de tudo. É por isso que num mundo sem Deus, o corpo se torna um ídolo e a juventude também. Nessa sociedade de Admirável Mundo Novo, havia um grupo de excluídos, de desajeitados, um povo não evoluído, primitivo, que vivia lá na reserva, de escanteio. Lá havia famílias. Algumas pessoas do Admirável Mundo Novo vão até a reserva e veem uma mulher amamentando, o que gera náuseas em Lenina. Ela quase vomita. Oh, meu Deus do céu, ai, que coisa primitiva. E olha que coisa, lá eles se encontram com John Selvagem, que era filho do diretor lá do centro de incubação. John estava ali, pois era uma vergonha para aquela sociedade evoluída ter um filho, por meios naturais. Então, ele enviou seu filho para a reserva. E este John, o John Selvagem, é um personagem espetacular na obra. Ele é o desajustado, que para aquela sociedade ele é maluco, ele é alguém não evoluído. Pois, por não ter sido condicionado, ele percebe que aquela sociedade está completamente errada, que aquilo que eles chamam de felicidade é prisão. Ou seja, ele é o único lúcido ali. John sabia ler, leu várias vezes Shakespeare. Por quê? Por que Shakespeare é mencionado aqui? Por que ele é tão importante? Porque Shakespeare é pura tragédia e naquele mundo não pode tragédia, é um mundo perfeito, ninguém pode ficar triste em nenhum momento. Mas Shakespeare é pura tragédia e a vida humana real é assim, não há governo que dê jeito nisso. O único lugar em que não haverá tragédia nenhuma é na eternidade. Quando o governo, este governo aqui, esses governantes, querem reproduzir uma espécie de paraíso aqui, na realidade, eles trazem um inferno. Então, vejamos em Shakespeare o quanto que a tragédia é recorrente. Otelo, todo mundo termina morto. Ciúme, desejo por poder. Otelo é enganado por Iago, que lhe diz que sua esposa Desdémona está o traindo. No fim, Otelo mata sua esposa e depois se mata. Hamlet, outra obra de Shakespeare. Suicídio, tio que mata o pai, pega a mulher do irmão. King Lear, o rei vai dividir o seu reino. Duas filhas são mentirosas que falam apenas coisas boas para ganhar a herança. A única filha verdadeira que amava o pai é deserdada. Em posse da herança, as filhas ruins distratam o pai. Do outro lado, o conde Gloucester é enganado por seu filho bastardo, Edmundo. E quem o engana dizendo, olha, que o Edgar, que era um bom filho, queria matá-lo. Edgar se finge de louco, foge para a floresta. Numa cena assim, tá todo mundo angustiado, todo mundo nu no meio da tempestade. Cordélia morre enforcada, o pai com a filha nos braços morre logo em seguida. Isso é Shakespeare, é sangue para tudo que é lado. Porque a vida é assim, a vida é tragédia. Se vemos a vida assim, só temos um caminho. Buscar Deus. Não precisamos de Deus, pois somos todos felizes. Este era o lema de Admirável Mundo Novo, porque para eles parece que a vida não era uma tragédia. John, selvagem, é rejeitado pela sociedade e pela moça que o ama.
ele se senta junto a um precipício querendo se matar. Ele corta o pulso, e aí o sangue escorrendo, a pequeninos intervalos caía, uma gota, pá, como se fosse, sabe, um relógio mesmo. Faz esse tic-tac, não faz tic-tac, né, quando a gota... Mas essa é a ideia que o autor quer transmitir, que caindo ali, ele teve a noção do tempo. Tanto é que o autor diz assim, ó, tinha descoberto o tempo, a morte e Deus. Lembra que o povo não envelhece? Que eles morriam, mas eles não envelheciam? Assim eles não tinham consciência da morte? Quando o John Selvagem tem consciência da morte, ele tem consciência de Deus. Ao perceber a morte, ele percebe a vida. John vê um grupo esperando pela ração que o governo dava. E aí ele começa a pregar, não bebam, não comam, é veneno. Helmut diz, enfim, homens, ou seja, até alguém é um macho para dizer a verdade. A polícia chega e leva os três, levam todos eles, até Mustafa. Mustafa pergunta se John está gostando da sociedade. Esse diz que não. Mustafa responde citando Shakespeare e diz que ninguém mais precisa disso ali, pois todo mundo é feliz ali. Além disso, tragédia e emoções levam à instabilidade social. Mustafa, agora sozinho com o John Selvagem, diz que embora acredite na existência provável de um Deus, afirma que naquele mundo a religião também não é necessária. Por quê? Foi erradicado o medo da morte. Todos ali são fisicamente jovens até o fim da vida. Eles têm emprego, têm droga, eles não precisam de Deus. Num contexto social tão perfeito, né? Ninguém precisaria de Deus mesmo. A gente caminha então aqui para que eu acho que é o diálogo mais importante aí na história, que resume bem a obra. O Mustafa diz que a crença em Deus também é algo que era condicionado na cabeça das pessoas. O Selvagem retruca dizendo que só na solidão a gente se permite visualizar Deus e insiste que ser feliz do modo que se era ali era uma espécie de punição. No momento mais crítico do diálogo, Mustafa conclui: em suma, o senhor, John Selvagem, está reclamando, pedindo o direito de ser infeliz. John Selvagem retruca, em tom de desafio: sim, eu reclamo o direito de ser infeliz. Mustafa insiste, sem falar no direito de ficar velho, feio e impotente, o direito de ter quase nada que comer, o direito de ter piolhos, o direito de viver com apreensão constante do que poderá acontecer amanhã, o direito de contrair febre tifoide, o direito de ser torturado por dores indizíveis de toda espécie. Após um longo silêncio após essa fala, John Selvagem responde: sim, eu reclamo todos, eu peço o direito de ter todos esses sofrimentos. O diálogo leva a um só sentido. Os controladores prometiam felicidade em troca da liberdade. Mas a verdade é que a promessa é falsa, pois não é possível ser feliz sem liberdade. É como o passarinho da gaiola, preso e seguro, mas na prática, morto. É impressionante como que lidar com o sofrimento é o único caminho para sermos felizes. O homem é infeliz porque está o tempo todo fugindo da dor. Perde o emprego, já vai beber, ou então algum tipo de droga aí, seja ela qualquer que seja, até aquelas legalizadas pelo governo. E ele até esquece da dor, mas ao preço da perda da sua própria humanidade, da sua consciência. Ele tem o seu aniquilamento. O resumo da obra, então, é este. O único jeito de ser feliz é enfrentando o sofrimento. A vida é sofrida. Aceitar isso nos leva a Deus, nos leva ao próximo. Só a fé, o amor a Deus e ao próximo são capazes de nos fazer transcender deste mundo sofrido. Se você não tem fé em Deus e nem amor ao próximo, resta apenas aniquilar a si mesmo através de entretenimento, de sexo e de drogas.